Agora, pessoal, nós vamos fazer História e Geografia. Então, no livro, na página 32 e 33 hoje, tá? Aí, na página 32 e 33, nós vamos começar a falar da diversidade nas formas de contar o tempo. Diversidade são jeitos diferentes, tá? Ao longo da história, os povos criaram diversas formas de contar e registrar a passagem do tempo. Leia a tirinha da personagem Armandinho. Vamos ler a tirinha aí. Hoje, às 2, você vai ao francês. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, na música. E às 8, você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? De que forma a pessoa responsável por Armandinho marcou o tempo e organizou as atividades dele? Contou os meses? Contou as horas ou contou os anos? Aí você vai assinalar. Na letra B. Em sua opinião, qual é o significado do último quadrinho dessa tirinha? Quando ele fala, que horas eu vou ser criança? O que ele quer dizer com isso? Será que ele está sobrecarregado? Será que ele está cansado? Porque o que seria a obrigação de uma criança, assim? Será que a criança precisa ter tantas atividades, está super sobrecarregada, igual ele tá? Como será que é? Aí você vai colocar a sua opinião. Número 2. Que atividades você realiza ao longo do dia? Elabore 3 quadrinhos com desenhos e diálogos representando as atividades que você realiza e o horário em que elas acontecem. Então, você pode colocar aí, você pode desenhar você agora fazendo as atividades da escola. Pode colocar diálogo, que são falas, alguém te falando alguma coisa e você vai colocar. Então, você vai montar 3 atividades diferentes aí, tá? E coloca que horas você faz essa atividade. Página 33. No cotidiano, o tempo de um dia costuma ser dividido em 24 horas. Então, o nosso dia, ele é dividido em 24 horas. Contudo, a organização do tempo de um dia era diferente em outros povos e em outros tempos. Alguns não utilizavam horas, outros utilizavam horas, mas de uma forma bem diferente da nossa. Número 3. Leia o texto sobre os romanos antigos que há cerca de 2.500 anos viveram no território que atualmente corresponde à Itália. As horas do dia e da noite entre os romanos antigos. Os romanos dividiam o tempo de luz, ou seja, o dia, em 10 horas. A hora prima, primeira hora, marcava o amanhecer. A hora duodécima marcava o fim do dia, ou seja, o pôr do sol. A hora sexta marcava meio-dia. Daí vem o nome sexta após o almoço. Essa sexta após o almoço é quem gosta de deitar, dar uma descansadinha depois que almoça. Porém, as horas da noite eram somente 4. Para medir, por exemplo, a duração das horas da noite, era necessário dividir por 4 o período que ia do pôr do sol ao amanhecer. Então, vocês podem observar aí. Quando que amanhece, que é o pôr do sol, que é o nascer do sol, né? Marcava o amanhecer, que era a hora prima. Então, estava amanhecendo, hora prima. A duodécima marcava o final do dia, que era 12 horas duodécima. Então, quando o sol se escondia. E a hora sexta marcava a hora, marcava o meio-dia, o meio do dia. Então, aí você vai ligar de acordo com o que corresponde. A prima hora é o fim do dia, o amanhecer ou o meio-dia? Aí você liga. A hora sexta é o fim do dia, o amanhecer ou o meio-dia. E a hora duodécima, fim do dia, amanhecer ou meio-dia. Tá aí no texto, é só ligar. Os antigos romanos dividiam as horas da noite da mesma forma que nossa sociedade. Olha lá como eles falam que eles dividiam as horas da noite. As horas da noite eram somente 4. Para medir, por exemplo, a duração das horas da noite, era necessário dividir por 4 o período que ia do pôr do sol ao amanhecer. Eles dividem igual a gente? Sim ou não? Aí você vai colocar se sim ou se não, porque quanto tempo dura a nossa noite?
Quanto tempo dura o nosso dia? Pensem aí e respondam, depois a gente faz a correção, tá?